Palavra de Deus em Oséias. Vamos para a palavra de Deus em Oséias. Senão eu só fico falando aqui, dá 2 horas e não termina o culto. Ai, pastor, semana passada foi tão bom, o senhor não pregou, o seminarista pegou, terminou 20 para as 11. Mas ele é ele, eu sou eu, né? Então, vamos lá, mas eu vou terminar na hora, pode deixar. Tem uma palavra em Oséias. Oséias é um livro que está mexendo muito comigo, sabe, irmãos? Eu não estou conseguindo andar em Oséias não, sabe? Eu estou paradinho lá, lendo devagarinho, estou preso. Eu estou levando cada pancada que vocês não imaginam, não é? Porque o livro de Oséias, ele traz uma responsabilidade muito grande para com os líderes. E eu tenho levado uns apertos de Deus que não é fácil não. Lá no capítulo 4 de Oséias, nós começamos a falar sobre esse versículo, esse texto aqui, quando ele disse, para capítulo 4, Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Está dando uma palavra para nós, irmãos. É como se ele estivesse chegando e disse, olha, eu tenho um negócio para dizer para vocês. Essa igreja poderia ser muito melhor. Nós poderíamos ter uma família melhor. Nós poderíamos ser pessoas melhores, mas está acontecendo uma coisa. A fidelidade e o amor estão desaparecendo dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Nós estamos desconhecidos de Deus, nós estamos conhecendo Deus muito pouco. E quando você conhece pouco uma pessoa, você acaba cometendo vários equívocos a respeito dela. Você acaba aceitando afirmações sobre aquela pessoa que não são verdadeiras, porque você não a conhece direito. Então, às vezes, nós embarcamos em canoa furada espiritualmente por desconhecimento de Deus. Porque nós estamos desconhecendo Deus e estamos aceitando qualquer afirmação a respeito de Deus que, na verdade, não condiz com o que Deus é e com o que Deus faz. Aí sabe o que acontece? A gente acaba se frustrando. Ali, no meio do povo de Israel, estava acontecendo é que o povo estava se distanciando de Deus. E quando a gente se distancia de Deus, Deus vai ficando pequeno na vida da gente. Vocês se lembram daquela ilustração do avião que eu contei aqui? Do menino que queria saber o tamanho de Deus? Então, naquele primeira parte que eu preguei sobre esse texto, nós falamos sobre aquele povo, quando eles estavam perdendo Deus como referencial. É isso que Oséias vai denunciar. Vocês estão perdendo Deus como referencial, e como vocês estão perdendo Deus como referencial, vocês vão passar a assimilar conceitos e valores que contrariam ao que deveriam conhecer sobre Deus. Esse é o grande perigo. Então Oséias vai denunciar isso para aquele povo. Ele vai dizer, vocês só veem maldição, mentira, só se veem maldição, mentira, assassinato e roubo e mais roubo, adultério e mais adultério no meio de vocês. Vocês estão ultrapassando os limites. Olha o que Oséias diz. Vocês estão ultrapassando todos os limites. E o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia. E todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo e as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com você. Por isso, destruí sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento.
uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. Esse é o texto da palavra de Deus. Então esse texto ele está nos dizendo que muitas vezes Deus está tão distante e nós não percebemos o quanto Deus está ficando pequeno para a gente. E quando Deus vai ficando pequeno para a gente, nós começamos a não nos incomodar mais com algumas coisas. Ele está dizendo assim, ó, já se vê em maldição, mentira, assassinato, roubo, adultério, malditério, tudo está comum no meio de vocês. Vocês estão passando os limites. Por quê? Porque quando a gente vai se afastando de Deus, nós já passamos a não incomodar mais com nada. Ah, que nada. Botar uma camisinha e transar com a minha namorada é tranquilo, não tem problema. Aí, de vez em quando, só com a namorada no motel, eu já amo, eu gosto dela, ela gosta de mim, qual o problema? Ah, lá na minha empresa, eu enganar lá e eu ganho tantos, mas vou dizer aqui que eu ganho tanto para pagar menos imposto, qual o problema? Ah, lá no meu trabalho, lá tem tanta coisa. No meu trabalho, lá na minha empresa, é uma empresa rica, tem tanta coisa. Essa caneta da empresa que eu levar para casa, não tem problema. Esse objetozinho que eu vou levar, está tudo bom. Tem gente que fala tanta bobagem, tanto palavrão. Fala esses 3 ou 4 palavrãozinhos simples que eu falo. Isso não tem problema, não, isso é comum. O pessoal lá de fora, que não é crente, para eles isso nem é mais palavrão. Falar essa mentirinha aqui e tal. Eu não, dar dízimo não, estou muito apertado. A vida é muito difícil para mim. Eu não vou entregar meu dízimo não. As coisas vão assim, porque a gente vai se distanciando de Deus, tudo vai se tornando aceitável, normal, natural. E era o que estava acontecendo em Israel. Eles foram se afastando de Deus e tudo se tornou normal, natural. Tudo foi acontecendo. Ele diz isso, olha bem como a coisa estava séria. Ele estava dizendo aqui que até maldição, mentira, assassinato, roubo e roubo, ele não fala só roubo e mais roubo. Tem um lugar no planeta Terra que parece isso, não parece? Roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ou seja, vocês estão ultrapassando todos os limites. Porque Deus vai ficando pequeno. E aí depois ele vai dizer, eu estou correndo aqui porque esse ponto eu já trabalhei com vocês. Aí ele vai dizer nesse versículo, o que está acontecendo nesse versículo? Quanto mais distante a gente vai ficando de Deus, mais algumas companhias vão ganhando mais importância do que Deus para a gente. E aí, aquele amigo do trabalho, a companhia dele comigo, a presença dele comigo se torna mais importante do que a companhia de Deus. A companhia daquele namorado, daquela namorada, é mais importante. Pastor, mas espera aí, pastor. Mas se eu for fazer isso como o senhor está falando, como está na Bíblia, essa menina eu a amo, ela vai me abandonar. Ela vai ficar distante de mim. E eu prefiro mais a presença dela do que a presença de Deus, pastor. Você não fala isso com a boca, irmão, mas fala com a atitude. Tem muita gente trocando Deus por um noivo, por uma namorada, mas pode aguardar que lá na frente você vai se arrepender. Pode aguardar. Lá na frente você vai se arrepender. Quando nós vamos ficando de Deus, isso começa a acontecer. Uma das piores coisas que aconteceu com Israel, acontece conosco, é quando perdemos o apreço pelo relacionamento com Deus. Apreço é igual a admiração, encanto, afeição, amizade. Nós perdemos o encanto por Deus. Nós deixamos de admirá-lo. Isso eu já falei para vocês também. Agora, a continuidade que eu queria dar naquele dia, eu vou dar hoje. Distante de Deus, nós perdemos a sensibilidade espiritual. Quanto mais eu vou me afastando de Deus, e é por isso que ele disse nesse versículo 2 que eu falei para vocês,
só vem maldição, você vai atraindo maldição, você vai trazendo maldição para a sua vida, porque maldição não é nada hereditário. Eu não creio em maldição hereditária. Um crente que se converte em Cristo não pode continuar sobre ele uma maldição, porque quando você se converteu, Cristo quebrou todas as maldições da sua vida. O que você tem e que permanece com você, mesmo você se convertendo, você tem que fazer uma escolha. São as culturas familiares. Eu tive uma cultura familiar. Meu pai era um homem desbocado. Não estou querendo desonrar meu pai, não. Só estou compartilhando. E meu pai era um homem que ele não tinha... Meu pai tinha um vício de sempre estar adiando o pagamento das coisas. Ele pagava, mas o devedor demorava a receber. Isso não é uma maldição, é uma cultura. Essa cultura, quando eu me tornei adulto, quando eu estava noivo, namorando a Eneida para casar, eu disse para ela, olha, tem uma coisa que eu não quero, tem duas coisas que eu não quero levar para a nossa família. Primeiro, eu não quero palavrão dentro da minha casa. Segundo, eu não quero ficar acumulando dívida. Eu não quero nada disso, porque isso eu já tive. É uma cultura que eu decidi, na presença de Deus, romper, e graças a Deus rompi. Mas o que está acontecendo aqui? O que atrai maldição para o crente? A desobediência. Quando você desobedece, quando você quebra princípios. Guarda bem isso. Quem quebra princípios atrai maldição. A Bíblia dá um princípio para você. E eu não vou falar aqui nenhum, porque tem muitos que eu poderia falar. Mas a Bíblia coloca princípios. E você tem lá princípios. Por exemplo, a Bíblia tem princípios sobre família. A Bíblia tem princípios sobre casamento. Se você quebra esse princípio, você começa a atrair maldição para o seu casamento, para a sua família. E aqui, esse povo estava tão insensível que eles já não... eles já roubavam naturalmente, eles atraíam maldição e amaldiçoavam naturalmente, eles estavam desresgrados naturalmente, e aí começa a praticar, a assimilar a prática do mundo. Infidelidade doutrinária. Não tem mais fidelidade doutrinária, meus irmãos. O que está dando, o que é parâmetro para alguns crentes? Parâmetro para alguns crentes é aquilo que dá certo e aquilo que traz bem-estar. E era isso que estava acontecendo. Eles iam lá para o culto do Baal e se sentiam bem lá. Se sentiam bem no culto de Baal. E aí, começaram a fazer o seguinte, começavam a orar para Baal, que era o deus da agricultura, e a agricultura dava certo. Aí eles, pô, que bom, né? Estão pedindo a Baal, e Baal está dando prosperidade, está dando certo, mas nunca esqueça que nem tudo que dá certo está certo. Nem tudo que dá certo está certo. Tem uma igreja muito conhecida no nosso país que deu certo. Em poucos anos cresceu, em poucos anos multiplicou, construiu catedrais, construiu até templo de Salomão. Deu certo, mas não está certa. Dá certo, mas não está certo. A doutrina dessa igreja não está certa. A metodologia dela não está certa. A prática dela não está certa, mas ela deu certo. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Eu vou direto ao assunto, irmão, não tem meia palavra comigo, não. Então, às vezes a gente vai se distanciando tanto de Deus, você sai daqui do Cajuru, Cajuru, tá, isso aqui não está legal, não, então aí vai frequentar uma determinada igreja, onde lá a doutrina é completamente contrária à palavra de Deus. Tem doutrinas essenciais na palavra de Deus que está sendo quebrada lá. Não, pastor, mas não me importa, eu me senti bem lá. Quanto mais a gente vai se distanciando de Deus, mais desse tipo de risco a gente corre.
que às vezes você se sente bem até num lugar onde há infidelidade bíblica, onde há infidelidade doutrinária, você acaba se sentindo bem. Porque vai se distanciando de Deus. Era o que estava acontecendo com Israel na época de Oséias. Exatamente isso. Eles estavam tão insensíveis espiritualmente que eles estavam começando a assimilar prática, a fazer coisas inimagináveis. Eles estavam falando coisas inimagináveis. Eles perjuravam, eles mentiam, eles matavam. Eles eram dominados por sentimentos que jamais poderiam se dominar. Ódio, ira. Eles eram homicidas, diz o texto. E o homicídio começa pelo sentimento, pelo ódio. Tem muito crente, membro de igreja, que virou homicida. Não foi lá e deu um tiro, mas está matando a presidente do Brasil com sentimento. Não importa o partido nem a ideologia, ela é a presidente da nossa nação e a Bíblia manda honrar. Mas tem crente que está matando. Ana Paula Valadão foi em Brasília orar pela presidente do Brasil. Ana Paula Valadão não tem nada a ver com PT, com nada. Mas ela disse, eu sou uma serva do Senhor, eu vou lá orar. E foi lá orar. E botou no Facebook, ela orou. Entrou crente lá, criticando, dizendo, você não tinha que orar, você tinha que matar. Homicídio, irmãos. Nós estamos tão distantes de Deus, que ao invés dos princípios da palavra de Deus predominar no nosso coração, está predominando a nossa ideologia política. Tem que predominar no nosso coração é Deus e os princípios de Deus, não é a nossa ideologia política. E porque a nossa ideologia política predomina, a gente passa a ter ódio. Ódio não é de Deus. Ódio não é de Deus. E a gente não mata com a arma lá e puf, na prática. Mas já está matando, cometendo homicídio. Criticar, contestar, protestar é uma coisa. E devemos fazer mesmo. Agora, odiar, matar com a alma, é outra coisa bem diferente. Sensibilidade. A presença da minha ideologia no meu coração está mais forte do que a presença de Deus. Pode isso? Você acha que está certo? A Bíblia diz, Oséias diz que não. Quando ele fala em furtar, ele está dizendo que quando a gente se afasta de Deus, a mesquinhez toma conta da gente. E quando a gente se torna mesquinho, a gente começa a furtar alguma coisa de nós mesmos. Furtar nosso prazer, furtar nosso bem-estar, furtar o bem-estar da nossa família, furtar o bem-estar da igreja. Porque a gente vai tornando mesquinho, que a gente acaba não ajudando ninguém, nem a igreja. A gente acaba fazendo o quê? Furtando a alegria da minha família, furtando o bem-estar. Eu poderia estar fazendo alguma coisa tão boa para a minha família, mas eu estou furtando porque eu estou mesquinho. Eu poderia estar passando uma férias lá num país, tenho condições para isso, podia estar desfrutando com a minha família, com a minha esposa, mas eu sou mesquinho. A mesquinhez tomou mais conta do meu coração do que Deus. E aí eu estou mesquinhando. Então Oséias diz, vocês estão roubando vocês mesmos muitas vezes. Porque a presença da mesquinhez na tua vida está maior do que a presença de Deus na sua vida. Então, irmãos, eu quero chamar a atenção para esse terceiro ponto dessa mensagem que eu estou continuando hoje. Distante de Deus, perdemos sensibilidade espiritual. E quando a gente perde a sensibilidade espiritual, a gente acaba entrando nesse jogo pós-moderno do mundo. A gente acaba sendo manipulado pela mídia. A gente é manipulado pelos nossos amigos. Nós somos manipulados pelo inimigo. Quarta reflexão que eu quero fazer com vocês é sobre
distantes de Deus, presta bem atenção, distantes de Deus nós entramos num processo de destruição. Olha o que diz o versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E por que meu povo tem falta de conhecimento? Porque meu povo se afastou de mim e principalmente seus líderes se afastaram de mim. O povo e o sacerdote, todo mundo se afastou. Aí é que eu digo que a gente leva aperto, né? Que esse livro está me apertando. Porque, rapaz, olha esse negócio aí, você é líder desse povo, cara. O que você está fazendo lá? Você está ajudando esse povo a se afastar, se aproximar de Deus? Ou você está ajudando esse... O que você está fazendo lá? O que você está fazendo lá naquela igreja para ajudar aquele povo a se aproximar mais de Deus? Que negócio é? O que você está fazendo? E você está se afastando de Deus ou você está perto de Deus? É a prensa que Deus dá na gente. Mas é para todos nós. Quando eu me afasto de Deus, eu entro num processo de destruição. O meu povo está sendo destruído. Pelo amor de Deus, não esqueça isso não. Por favor, eu te peço. Olha bem para mim. Você que está lá na galeria, no último banco da galeria, olha para mim. Se não está dando para me ver, fique em pé um pouquinho, mas olha para mim. Quando nós vamos nos afastando de Deus, nós entramos num processo de destruição. O povo de Deus estava sendo destruído em todos os sentidos. Moral, espiritual, político, social, todos. Cuidado. Não se afaste de Deus, porque a palavra está dizendo, longe de Deus e dos seus propósitos, a vida perde sentido. Eu estou falando isso, estou repetindo isso aqui quase todo domingo, e quando eu falo isso, eu chamo a atenção dos jovens e dos adolescentes. Mas é para todos nós, meus queridos irmãos e irmãs. Longe dos propósitos de Deus, a nossa vida perde o sentido. Se você não encaixar sua vida dentro dos propósitos de Deus, vai chegar uma hora que você vai cansar. Você vai cansar da igreja, você vai cansar da célula, você vai cansar de tudo e você vai dizer, ué, mas que sentido é esse? Qual é o sentido da minha vida? Você tem que estar com a sua vida dentro dos propósitos de Deus para você. E isso é coisa para você e Deus. Tem que estar. Porque é aí que a vida ganha sentido. E aquele povo perdeu o sentido da vida. Aquele povo, longe de Deus, ele perdeu a sabedoria. Longe de Deus, eles perderam o conhecimento da vontade de Deus. E quando um crente perde a sabedoria do alto, quando um crente lida só com a sua sabedoria, com a sua capacidade, e tem crente que se julga tão bom, tão capaz, que esquece que o que dá direção à vida é a sabedoria de Deus. Quando nós perdemos, quando nós menosprezamos a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, presta atenção, você está numa rota de destruição. Meu povo foi destruído, diz a palavra, por isso. Passaram a confiar na capacidade e na sabedoria humana. E esqueceram que tem que buscar sabedoria e o conhecimento de Deus. Uma coisa não pode separar da outra. Para ter sabedoria, tem que conhecer Deus. E para conhecer Deus, tem que ter sabedoria. Tem que caminhar junto. Então, o livro de Oséias mostra que um povo orgulhoso, quando você começa a ler o livro de Oséias, capítulo 5, versículo 5, se você está com a Bíblia aberta, vai dizer assim, a arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçaram em seu pecado,
Judá também tropeça com eles. Olha na tua Bíblia, porque para você não dizer que é o pastor Valdo. A arrogância. Olha só, o processo de destruição. Quando você começa a se afastar de Deus, você entra num processo, e aí esse processo começa quando? Como? Versículo 5, a arrogância. Depois, sabe o que acontece? Quando a gente vai, na nossa rota de destruição, entra uma coisa chamada mundanismo. Olha lá para o capítulo 7, versículo 8. O que o capítulo 7, versículo 8 de Oséias vai dizer? Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Misturou-se. Presta atenção aí em mim, por favor. Eu vou acabar já já. Não perde atenção em mim, não. O que eu estou falando, não. Não perde atenção, não. Arrogância, mundanismo. Outra coisa que pegou corrupção. 9:9. Olha lá o capítulo 9, versículo 9. O que diz? Olha lá. Eles mergulharam na corrupção, como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará da sua iniquidade. Está prestando atenção? Outra coisa, eles se envolveram com a imoralidade, o livro todo fala disso. Então, gente, presta atenção. Presta atenção em mim. Infidelidade e decadência são irmãs gêmeas que andam juntas. Quando a gente começa com a infidelidade, vem a decadência. O meu povo é destruído, diz o profeta. Então, um povo sem direção, um povo longe de Deus, servindo a outro ídolo, desprezando o conhecimento de Deus, desprezando o conhecimento da palavra. E eu vou dizer uma coisa para você, presta bem atenção. Longe de Deus, servindo a ídolos, desprezando o conhecimento de Deus, nunca, jamais você vai encontrar a direção certa para a sua vida. Nunca, jamais. Jamais. O que move a vida, o que movia a vida deles eram crenças vazias. E quem tem vida movida por crenças vazias, sabe de uma coisa? Crença vazia não subsistirá. E você está sendo movido por crenças, por convicções que não subsistirão. A gente vê na palavra de Deus pessoas que perderam muita coisa, mas não perderam aquilo que era mais importante. Deus é que dava sentido à vida deles. Você lembra aquela série que eu preguei aqui sobre família baseada nas igrejas de Apocalipse? Se lembra daquelas igrejas que os crentes perderam tudo? Suas casas eram saqueadas, eram perseguidos, perderam tudo. Mas não perderam a razão de viver, porque o sentido da vida deles não era o que eles possuíam, o sentido da vida deles era estar dentro do propósito de Deus. O Império Romano entrava, destruía, saqueava, aqueles crentes perdiam tudo, mas não perdiam o sentido da vida. Se você perder tudo, você vai perder o sentido da vida? O sentido da sua vida está nas coisas? Ou o sentido da sua vida está em Deus e nos propósitos de Deus? Há pessoas que se do dia para a noite perderem tudo, não sobra nada. Ela perde as coisas, mas perde tudo porque perderão também a razão de viver. O crente, para ser indestrutível, ele tem que conhecer Deus e está dentro dos propósitos de Deus. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei quem é Ele. Eu conheço Ele. Eu vivo com Ele. A razão da minha vida é Ele. E eu sei
que ele se levantará sobre a terra. Eu posso perder tudo, disse para os amigos dele. Posso perder saúde, tudo, mas eu não perco a razão de viver, porque eu sei que o meu Redentor vive. Paulo foi um crente indestrutível. E um homem que perdeu tanta coisa porque se converteu, mas ele considerava toda a sua cultura, ele considerava tudo que ele ganhou na vida. Ele considerava o seguinte: mais do que isso, considero como perda tudo isso, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Era como se hoje ele dissesse assim: fiz faculdade, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, estou no empregão, ganho uma grana preta, ganho um dinheiro que poucos brasileiros ganham, mas para conquistar a Cristo e conhecer a Cristo e não perder a Cristo, eu considero tudo isso esterco. Esse meu doutorado que eu consegui, para eu ficar perto de Cristo, isso para mim é esterco, gente, dizia Paulo. Esse sobradão, bonito, lindo, dentro desse condominão, para conseguir a Cristo, isso para mim é esterco, dizia Paulo. Sabe por quê? Porque o sentido da vida dele estava em conhecer Cristo. Em conhecer Cristo. Conhecer Cristo. Não importa que as intempéries da natureza, o acidente, o mau uso da liberdade das outras pessoas acabem te afetando. Aquelas situações estão fora do nosso controle. Deus está no controle de tudo. Eu conheço Deus. Deus dá força e coragem àqueles que, por nenhuma situação pessoal, estão sofrendo por nada que teve culpa para sofrer. Fez nada de errado para sofrer, mas está sofrendo. Mas se conhece Deus e está com Deus, ele sabe que Deus vai sustentá-lo. Deus quer você perto dele. Deus quer você de volta para ele. Deus é misericordioso. E a mensagem central de Oséias era a própria mensagem. Oséias que foi lá, casa com a prostituta, ela prostitui de novo, trai, ele vai e traz de novo. Deus está dizendo: eu quero trazer você para perto de mim. Ele era a mensagem. Ele era a própria mensagem. Dizer que Deus quer trazer a gente para perto dele. Assim como Oséias trouxe aquela Gomer que nós repreenderíamos, nós repudiaríamos, o amor de Deus faz, encarnado em Oséias, faz ele trazê-la para perto. Deus quer a gente perto dele. Deus quer nos trazer para perto dele. Deus quer você dentro dos propósitos dele. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que a graça de Deus seja sobre nós. Ame seu Deus. Não abra mão do seu Deus. Não traia seu Deus. Não se afaste do seu Deus. Porque se você começar a se afastar de Deus, você vai entrar numa rota de destruição. Ao contrário, Deus tem vida. Ao contrário, Deus quer construir da tua vida algo muito especial. Volte-se para o Senhor e ande na presença dele. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Recline sua cabeça onde você está, ore ao Senhor. Converse com Deus sobre o que Deus te falou essa manhã aqui. O que Deus te falou aqui? Todos vão orar agora. Recline sua cabeça. Todos que estão aqui. Todos. Você veio aqui ouvir a palavra de Deus. Então eu queria que você pensasse agora, o que Deus me falou? O que Deus falou para você? Todos aqui. Todos. Fechem os olhos, por favor. Criança, adolescente, senhores, senhoras, por favor, pergunte para Deus: Deus, o que o Senhor me falou hoje aqui, Senhor? Senhor, o que o Senhor me falou hoje aqui que eu não posso esquecer, meu Deus? O que o Senhor me disse aqui, meu Pai?
como meu Pai amado, como quem me trata com amor, como quem quer o melhor para a minha vida. Ó Deus, o que o Senhor falou para mim hoje aqui, Deus, que eu não posso esquecer, meu Pai? O que o Senhor falou para mim que eu não posso esquecer, Senhor? Fale com Deus isso. Vai aí trazendo à sua mente o que Deus te falou hoje aqui. Fique com isso firme na sua mente. E diga para Deus assim: Senhor, como é que eu posso, por que o Senhor está falando isso para mim? Senhor, como é que eu posso obedecer isso que o Senhor está falando para mim? Deus, por que o Senhor está falando isso para mim? Deus, como é que eu faço, Senhor? Me ajuda. Se o Senhor falou isso para mim, o Senhor está querendo acertar alguma coisa comigo. O Senhor está querendo moldar alguma coisa em mim. Deus não fala só para acrescentar conhecimento. Deus fala para transformação, para mudança, para ajuste, para redirecionamento, para reconsagração, para reconciliação. Deus fala para que alguma coisa aconteça. O que Deus falou para você hoje? Eu não sei. Eu não sei o que Deus falou para o teu coração. Não sei, mas você sabe. Se Deus não falou nada, peça a Deus para abrir os seus olhos, seu entendimento, seu coração, porque você quer ouvir Deus. Senhor Deus, muito obrigado pelo que o Senhor falou para mim nessa manhã. Mas muito obrigado pelo que o Senhor falou para cada um que está aqui nessa manhã. Muito obrigado, porque o Senhor nos ama tanto. O Senhor fala coisas para a gente, mas com todo o amor. E o teu grande interesse é nos ter perto de Ti. Como o Senhor se alegra quando a gente está perto do Senhor. O Senhor usou Osés para profetizar esse povo de uma forma tão especial e às vezes dura. Mas porque o Senhor queria aquele povo pertinho do Senhor. E o Senhor quer a gente perto do Senhor. O Senhor quer cada irmão, cada irmã que está aqui. O Senhor quer cada pessoa que está aqui. O Senhor me quer pertinho do Senhor. Porque o Senhor nos ama. Deus, nós queremos amar ao Senhor. Nós amamos o Senhor, mas queremos te amar mais ainda. Cria em cada um de nós o desejo de estar pertinho do Senhor. Cria em cada um de nós a atitude de não abrir mão. Não queremos, Senhor Deus, o que nós queremos é abrir mão do que nos afasta do Senhor. Mas as coisas que nos mantêm perto de Ti, que nós não abramos mão disso. E que estejamos bem pertinho do Senhor. Dá-nos um dia abençoado. Dá-nos agora um almoço abençoado aqui na igreja. Cada um com a sua família, quem vai para casa, para onde for, que possa ter um domingo muito abençoado. E que, ó Deus, hoje à noite, o culto seja uma bênção. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.